Análises de letras é a minha especialidade. Gosto muito de fazer. Você gostaria de ouvir a análise de Gita, do Raul Seixas? Eu sou a luz das estrelas. Ou Metal contra as Nuvens, na Legião Urbana? Eu sou metal. Ou quem sabe Cajuína, do Caetano Veloso? Existirmos, a que será que se destina? E se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil? Estas e outras canções estarão no meu livro, que só vai sair se você ajudar, se você apoiar. Então vá lá no nosso Catarse e apoia A Religião na MPB. É a publicação, minha publicação do meu livro, um complemento ao trabalho do canal com essas análises de letras incríveis. Letras da Rita Lee, letra do Belchior, letra do Chico Buarque. Então você vai ter coisas maravilhosas ali. E é claro, também vai ter ali o Canto de O Sonho de Vinícius de Moraes e Baden-Powell. Tudo falando sobre religião, fazendo recorte de religião, mas fazendo aquilo que vocês amam. Análises de letras, mas dessa vez em formato de livros. Por favor, ajude a gente precisa de 2 meses para chegar ali no Catarse. Se em 2 meses a gente não chegar na nossa meta, o livro não sai, mas eu quero que ele saia e chegue aí na sua casa para você desfrutar de uma boa leitura. Olá, amantes da música brasileira! Primeiro vídeo patrocinado aqui do canal, então por favor, pro patrocinador continuar com a gente, vai lá e compre, ajude a gente pra caramba aqui. E o primeiro patrocinador daqui é a gente mesmo, né? Ué? Ou seja, é um vídeo para falar sobre o livro que a gente vai lançar aqui no canal Musicalha, que é a Religião na MPB. Então você vai ter o QR Code aqui e a gente vai tratar um pouquinho desse assunto, né? Você sabe de algumas histórias sobre a religião na MPB? Vídeo patrocinado por nós mesmos, né? Porque anunciante mesmo aqui não vai ter. A gente vai falar sobre esse assunto depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro do canal Musicalha. Isso nos ajudaria bastante. Agora não posso ser membro, ajuda muito deixando o like e também ajudaria você deixar uma hashtag compre o livro, hashtag compre o livro, a religião na MPB. Gente, primeiro eu quero falar sobre esse livro, de fato. O livro tá no Catarse, a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente consiga tirar esse projeto aí da gaveta. Se ele não chegar no nosso objetivo financeiro que tem lá no Catarse, o dinheiro é todo devolvido. Então, ajuda a gente pra caramba se você fizer a aquisição por lá. R$50 você já adquire o livro, ou seja, dando certo o projeto você vai receber o livro. Isso está incluso o frete, então você não vai pagar R$50 mais frete. Não, isso já tá incluso o frete de onde você estiver. E aí também tem a opção de R$80, que além do livro, lógico que você recebe também, você ainda coloca o seu nome na página final, a página de créditos lá, você terá o seu nome registrado nessa publicação, você estará na história da publicação deste livro, tá bom, pessoal? Então ajudaria pra caramba se você ajudasse a gente. E vocês vão ter lá análise de letras Gita, do Raul Seixas, vocês teriam lá análise de letras Metal contra as Nuvens, de Legião, Cajuína, do Caetano, Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil, Pagu, da Rita Lee, Canto de Ossanha, do Vinícius de Moraes e Baden-Powell. Você tem também ali a Divina Comédia Humana, do Belchior. Você tem também ali As Caravanas, de Chico Buarque. Ou seja, é um livro repleto de análises de letras e que de você também ali tem, no meio das análises, muita contextualização e muita coisa que você vai aprender com esse livro. Garanto a todos vocês. Galera, agora falando em religião na MPB, você tem basicamente 2 religiões predominantes, e isso é um capítulo do livro que eu falo também, 2 religiões predominantes na música brasileira. O cristianismo, né, e isso por uma série de questões, né, porque a gente foi catequizado, teve o lance da cruz e a espada, então os europeus trouxeram, né, os portugueses trouxeram o cristianismo como uma base de filosofia religiosa e, né, emprenhou ali nos indígenas, fazendo com que eles adorassem esse Deus, ou então eles eram escravizados e morriam. Como? Então nos foi enfiado ela abaixo uma religião
que é o cristianismo, e ela perdura até hoje. O cristianismo é a religião, de longe, assim, guardada as suas vertentes, evidentemente, né? Católico, protestante, enfim. Independente da vertente, o cristianismo é predominante no Brasil. E no período da escravidão, a gente teve também a religião afro, as religiões de matrizes africanas que vieram com os negros escravizados ali no período colonial, no período da escravidão. Então, a gente tem essas duas religiões foram as mais, digamos, as mais frequentes, as mais visitadas e revisitadas pelas músicas brasileiras. Quem nunca ouviu Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ou quem nunca ouviu também as canções Sou de naná, ai, 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 sou de naná, ai, ai, ai. Então, assim, você vai lembrar de uma série de músicas temáticas cristãs e de uma série de músicas temáticas de religião afro, né? Então, você percebe que as duas dividem bem, digamos, protagonismo aqui no Brasil. É claro que por conta do racismo religioso, e teve gente que falou, nossa, que bobagem esse termo racismo religioso. Por conta do racismo religioso, né, a gente ainda tem muita resistência com relação à religião afro, tratam como uma coisa negativa, pensam que Exu é equivalente ao diabo, pensam que os orixás são coisas do mal, que macumba, né? Quem nunca falou, vou te jogar uma macumba, né? Como se fosse feitiço ruim, né? Então, assim, a religião de matriz africana, por conta de ter vindo dos escravizados, ter vindo de uma cultura mais negra, ela acaba tendo um pouco mais de resistência da população, porque desde que o negro foi liberto ali, ele foi jogado à própria sorte e a sua cultura foi meio que jogada para escanteio, né? Foi escanteada de uma forma absurda, né? Lógico, a música sobrevive muito bem e a religião também, só que a religião tem esse asterisco aí. Existe o racismo religioso. Então, quando eu fiz aquele vídeo lá da Cláudia Leite, não é uma bobagem, gente. O racismo religioso não é mimimi, não é uma invenção, ele existe, tá? Então, você fazer aquilo que a Cláudia Leite fez tem todo esse contexto que é complicado, sabe? Por isso que é preferível você não cantar uma música que você não compactue, né? Do que você trocar a letra, principalmente nesse caso, em que as religiões de matriz africana sempre sofrem preconceito, enquanto o cristianismo não sofre, digamos assim. Tá bom, pessoal? Ou não sofre muito, né? Não vou dizer também que não sofre, porque seria complicado. Mas além dessas duas, na década de 70, aconteceu umas coisas interessantes na música brasileira, que foi algumas religiões, ou digamos, nem religiões, mas filosofias religiosas revisitadas por alguns dos nossos compositores mais célebres. A gente começa, evidentemente, aqui com o Tim Maia. Lembra do Tim Maia? Universo em Desencanto. Então, ali, o Universo em Desencanto que o Tim Maia se apaixonou, que mudou de vida, foi criado pelo médium carioca Jacinto Cabeção! Pelo médium carioca Manuel Jacinto Coelho. Ele que fez aí, digamos, a filosofia religiosa, que é o lance de você ter uma cultura racional, você está ligado ao racional superior e não se magnetizar com coisas do mundo, né? Sensacional, né? É mais ou menos uma mistureba de várias religiões, mas esse Universo de Desencanto tem, assim, de diversas passagens, tem mais de 1000 livros, mas são fascículos, né, de 10 páginas, mais ou menos assim, em média. Então, 1000 desses ensinamentos pequenininhos aí, juntando tudo, dá uma obra gigantesca, não é, do Universo em Desencanto. E o Tim Maia fez um disco absurdo no período, que muita gente julga o melhor disco do Tim Maia. Eu acho assim, que musicalmente realmente é um disco muito bom, mas as letras barraram aquele disco na gravadora. Eles não queriam colocar, eles julgavam que aquilo era uma seita, que o negócio não ia ser bem aceito pelo pessoal e tudo, e eles estavam assim, a priori eles estavam corretos, né? Porque o livro, o disco, o Tim Maia fez, né? Ainda ele pegou ali as masters, fez por ele mesmo, fez independentão, igual o nosso livro não tem editor, nosso livro é independente. Comprem o livro. Então o Tim Maia, ele fez ali um disco que vendeu muito pouco no período e de fato foi um grande fracasso pra ele. E assim, do mesmo jeito que ele entrou nessa religião do nada, e aliás, o Tim Maia entrou nessa religião quase sem querer, porque ele foi na casa do Tibério Gaspar, amigo dele e tal, e o cara deixou ele esperando ali, espera um pouquinho aí que a gente já sai, eles iam sair pra algum lugar e tal. E aí ele achou esse livro lá, ele leu um pouquinho e falou, nossa, velho, que da hora essa ideia que tem aqui, eu vou levar pra mim, posso levar emprestado? Aí ele levou emprestado e isso mudou a vida dele. Mas do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu assim, do nada, não se sabe exatamente porquê. Tem pessoas que dizem que ele descobriu que o Jacinto lá era um cara de má índole e tal, mas nunca se sabe qual foi o motivo. Pode ter sido também que um dia ele acordou e falou, chega dessa porra, eu quero fumar maconha, eu quero beber cachaça.
Pode ter sido isso também. Outro artista que surpreendeu na década de 70, e aqui eu preciso dar um parêntese, porque não é exatamente uma religião, mas tem ali, bate na trave, tem conceitos religiosos por ali também, que é o Tábua de Esmeralda do Jorge Ben, que é um descasso, em que ele fala ali dos alquimistas, ele fala do Hermes Trismegisto, né, o cara 3 vezes iniciado, né, ou seja, o lance do 3 vezes iniciado é uma coisa de muito prestígio, porque você ser iniciado uma vez já é uma coisa absurda, e esse Hermes aí era 3 vezes iniciado, né, o cara que escreveu a Tábua de Esmeralda. E é lógico, se você for pensar ali na ideia dos alquimistas, né, isso que deu a ideia da alquimia. A alquimia, ela nada mais é que uma pseudociência do período ali, que eles tentavam transformar ferro em ouro, uma coisa mais ou menos nesse sentido, e queriam fazer uma espécie de elixir da vida, um remédio que ia curar muitas doenças e tudo. Então, tudo pseudociência. É claro que a alquimia também nasce a química. É um start para muita ciência robusta, muita ciência de fato com método, né? Mas ali, você tem esse começo aí que são pseudociências, que é a ideia da alquimia, de você transformar ferro em ouro, enfim, essas coisas malucas, né? Inclusive o ouro de tolo vem disso, né? O ouro que seria feito pelos alquimistas. Agora, a grande graça é que nisso tudo existia uma espécie de cortina, né? Ou uma espécie de dizer uma coisa para, na verdade, atingir outra. Porque eles divulgavam que eles estavam tentando transformar ferro em ouro. Era uma coisa simplesmente material ali, né? Ou seja, de enriquecimento. Mas a ideia era filosófica, né? A transmutação, como eles falam, né? Transmutação é uma coisa mais ou menos do espírito. Você transformar o seu espírito de ferro, de chumbo que está aqui, a um espírito elevado, a um patamar elevado de ouro. Então, esse lance dos alquimistas e principalmente da Tábua de Esmeralda aqui, tratada pelo Jorge Ben no disco, elas vão desencadear naquilo que é o Caibalion ou a Cabala também, né? Então, o Caibalion, eles são preceitos ali da Tábua de Esmeralda que falam quais são os sinais que mostram seres superiores e tudo, e como que você pode entender a sua vida e chegar nesses pontos, né? Falando mal e porcamente, porque o negócio é muito mais complexo que isso, mas tem ali conceitos de religião, conceitos de química e de ciência, né? Olha que coisa louca, né? Bate na trave em todos. A religião robusta mesmo vai achar que é uma religião mais ou menos, a ciência robusta vai achar que é uma ciência mais ou menos, a química, de fato, vai achar que a alquimia não é tudo isso, é o bando de charlatão. Mas há de se lembrar que essa filosofia da alquimia, dos alquimistas, essa filosofia, ela ajudou a ciência também a se desenvolver, né? Então ela foi importante, né? É importante você ter alguém questionando ali no início, porque isso faz com que a gente chegue a outros patamares aí no questão da ciência e na questão também da filosofia, religião e tudo que é embutido aí com os alquimistas. E no disco Tábua de Esmeralda é um dos mais aclamados aí do Jorge Ben. No disco ele traz essas questões bem à maneira Jorge Ben, bem simplificado, bem mastigado pra gente. Tem uma música que eu amo nesse disco, que é o Errare Humanum Est, que é uma música assim simplesmente fantástica. O Jorge Ben colocou muita coisa ali no disco, é um dos discos mais aclamados do Jorge Ben. E a gente tem mais um na década de 70, que é o Raul Seixas, né? E o Raul Seixas eu vou falar bem pouquinho. O Raul Seixas acontece o seguinte, no disco Gita é um disco que ele traz muita coisa dessa filosofia hindu. Aliás, o Raul Seixas gostava de brincar com diversas filosofias, diversas religiões, então ele é um cara assim que sempre brincou muito com essas questões assim, trouxe muito pra sua música. E Gita é talvez o exemplo mais extremo assim, porque ele quase que trouxe o livro Bhagavad Gita, né, que é um fragmento do Mahabharata. Esse livro ali, ele trouxe e, cara, ele fez uma canção absolutamente popular, né, do Bhagavad Gita, que é o que Krishna fala pra Arjuna. Aí eu vou explicar mais ou menos pra vocês. Vocês lembram de que música eu tô falando, né? Gita. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Gita, 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 eu sou o seu sacrifício. Então, vocês lembram, né? Uma letra quilométrica. Mas o que é esse eu sou? Quando ele vai falando eu sou, ele vai falando, pô, eu sou tudo no final das contas. É basicamente o que Krishna, que é um deus encarnado ali, um Vishnu, na religião hindu. Eu não vou entrar muito em detalhes. No livro tem. Comprem o livro. O vídeo patrocinado. Comprem o livro. O QR Code tá aqui. Comprem o livro. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele era um Vishnu, um deus encarnado ali. E ele tava numa batalha entre dois clãs de uma mesma família.
os Khandavas e os Pauravas, né? Os Pauravas e os Khandavas. Então, eles fizeram ali uma guerra, né? Por uma questão de um trono e tal. E aí, Arjuna, que era o guerreiro, ele tava precisando entender aquilo, né? Tava precisando, pô, eu vou guerrear com os meus familiares, né? Essa guerra foi chamada de Guerra de Kurukshetra, né? É os nomes bem difíceis, né? Inclusive, essa parte do livro é a parte mais complicada, tá, gente? Kurukshetra, os Kauravas e os Pandavas, né? Inclusive, acho que eu falei errado. As famílias são Kauravas e Pandavas, tá? E aí o Krishna fala pra Arjuna assim, cara, você pode guerrear, porque aquelas pessoas que estão ali não são seus parentes. São uma carcaça, é um corpo, é um nada, é apenas aquele veículo que leva a gente, mas a nossa alma transcende isso. Você nunca deixa de existir. Quando o seu familiar morrer, né, aqui eu coloco aspas porque com relação à religião hindu, eles não morrem. Morre-se o corpo, o espírito fica, perambula e reencarna, volta em outra pessoa, até ela conseguir, assim, atingir uma elevação maior, assim, e finalmente não retornar mais, ficar sempre sendo essência, sempre sendo alma. É bem legal, assim, então ele vai convencer o cara a guerrear por causa disso. Ele fala, cara, tudo aqui é supérfluo, você tá pensando em superficialidade, enquanto tem uma coisa muito além. E aí ele fala tudo isso que o Raul Seixas fala na música. Olha, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele vai falando que ele é tudo. Ele é o bem, ele é o mal, ele é tudo. Ele é antagônico, né? Porque ele consegue ser tudo. E ele remete a essa ideia, né? Ele tenta explicar, apesar do ser humano não conseguir atingir essa ideia, ele fala, eu vou explicar o que é um Deus encarnado, eu vou explicar o que é um Vishnu. Então é Krishna dizendo, eu vou explicar quem sou eu. Quer um pouquinho mais dessas explicações? Já sabe, né? Compre o livro. Certamente que sim. Já sabem, então, meus amigos, primeiro vídeo patrocinado do canal, patrocinado por nós mesmos, né? Que beleza. Mas paciência, né, gente? A gente patrocina a gente mesmo. Espero que vocês acompanhem a gente no Catarse, que vai ser super legal se a gente bater essa meta, porque a gente precisa que esse livro saia, que vocês leiam, e espero que vocês que já apoiaram, hein, já adquiriram o de vocês, gostem, claro, se o projeto der certo, se o Catarse chegar no valor estipulado, porque senão é tudo ou nada, vocês recebem de volta o dinheiro de vocês e a gente não, o projeto do livro não sai, mas vamos torcer pro oposto disso. Tá bom, pessoal? Sempre lembrando vocês para deixar aquele like, que ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro aqui e não se esqueça, hashtag final, comprem o livro 2. Hashtag comprem o livro 2, vídeo patrocinado. Obrigado a todos vocês e até a próxima.